quero pedir a você que está aí com a sua Bíblia, para que abra no texto de 2 Crônicas, no capítulo 30. Nós vamos fazer a leitura do verso 20. Num primeiro momento, 2 Crônicas, capítulo 30, verso 20. E depois nós faremos a leitura do capítulo 32, verso 7 e verso 8. Você que está comigo aí, já esteja abrindo a sua Bíblia, então, em 2 Crônicas, no capítulo 30, no verso 20, onde nós lemos assim, um verso bem pequenininho. O Senhor ouviu a oração de Ezequias e sarou o povo. Verso 20 do capítulo 30 de 2 Crônicas. O Senhor ouviu a oração de Ezequias e sarou o povo. E ainda, capítulo 32, versos 7 e 8. Capítulo 32, verso 7 e 8. Olha o que a palavra nos diz. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem se assustem por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Porque conosco está alguém que é maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. O povo se animou com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Vamos orar mais uma vez? Amado Deus, Pai eterno que está no céu, eu te louvo por este momento em que a tua palavra foi lida e será exposta aos nossos corações. Ó Deus bendito, que as lições que o Senhor tem para nós nesta noite possa falar a cada um de nós e que nós possamos não apenas ser ouvintes desta palavra, mas também praticantes. Eu oro assim agradecido no precioso nome de Jesus. Amém. Mês da família. Nós estamos falando sobre reforma e como é importante estar bem acompanhado e bem orientado nas reformas. Como é importante estarmos atentos a cada detalhe, porque senão a reforma acaba saindo mais cara do que o previsto. Nós temos visto até aqui, para nos ajudar nesta reforma, aquilo que os reis de Judá puderam realizar enquanto do seu mandato e o quanto eles têm de conselho para cada um de nós por conta destas reformas. Nós aprendemos lá no primeiro domingo de maio com o rei Asa o quanto é importante o arquiteto. E nós aprendemos com o rei Asa que o arquiteto que ele estabeleceu para poder exercer o seu reinado foi o nosso Deus. Então, para uma boa reforma, a primeira coisa que precisamos é de um bom arquiteto. E nisso nós também, assim como Asa, temos que estabelecer o nosso arquiteto é o nosso Deus. Glória a Deus por isso. Sim, o rei Asa confiou no Senhor, porque o seu arquiteto era o Senhor, e no Senhor depositou toda a sua confiança, para que pudesse fazer nova, então, todas as coisas. Mas também nós aprendemos lá no segundo domingo, Dia das Mães, né? Segundo domingo de maio, nós aprendemos com o rei Josafá, com o rei Joás, que é muito importante o bom conselheiro. Enquanto Joás teve um bom conselheiro, ele pôde executar bem as suas tarefas como rei. Mas quando lhe faltou aquele bom conselheiro, que no caso de Joás era o sacerdote Jeoiada, então quando faltou este bom conselheiro, o reino veio a perecer. Então isso quer dizer que nós também precisamos ter, além do nosso, sim, arquiteto, que é o nosso Deus, nós precisamos ter também um maravilhoso conselheiro. E nós aprendemos lá que o nosso maravilhoso conselheiro é o nosso Senhor e Salvador
como diz Isaías lá no capítulo 9 do seu livro, no verso 6. Maravilhoso conselheiro é o nosso Senhor Jesus Cristo. E a semana passada nós aprendemos com o rei Josafá que é importante para uma boa reforma ter ousadia, ter coragem. Sim, Josafá ousou no Senhor e assim dispôs o seu coração para buscar ao Senhor. Ele podia ter aquela intimidade de conhecer a Deus a quem servia e também tinha os olhos fitos no Senhor. Então aprendemos que precisamos de um bom arquiteto, de um maravilhoso conselheiro e precisamos da ação do Espírito Santo de Deus, que nos dá ousadia para realizar a boa reforma. E não podemos tirar os olhos desta que é a Trindade Santa. Deus Pai, nosso arquiteto, Deus Filho, nosso maravilhoso conselheiro, Salvador e Senhor nosso, e Deus Espírito Santo, aquele que nos ensina e que nos capacita e que nos dá ousadia para poder proclamar a sua palavra, para poder ensinar a sua palavra. Oh, quão bom e quão maravilhoso é crer nesse Deus trino que realiza a obra em nossos corações, que Ele realiza a obra em nossas vidas e na vida de nossas famílias. E hoje nós queremos aprender com o rei Ezequias, que é importante também poder amar. Como é importante ser amoroso em tudo aquilo que fizermos, em tudo aquilo que fizermos. Hoje pela manhã mesmo nós pudemos ler a respeito da carta que Paulo escreveu aos Coríntios, lá no capítulo 16 de 1 Coríntios, verso 14, que diz que todas as nossas obras devem ser feitas em amor. Pois bem, o rei Ezequias nos mostra isso. Ele é um rei, ou foi um rei amoroso, um rei que tinha um grande amor pelo seu povo. E eu tenho certeza que você, meu irmão, que você, minha irmã, que ama a sua família, que quer ver todos rendidos aos pés de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, também vai estar atento a esta palavra de hoje, porque o rei Ezequias vai nos dar alguns exemplos daquilo que nós devemos fazer no desejo de alcançar aqueles que amamos. Ezequias, ele estava diante também, assim como Josafá, ele estava diante de uma grande batalha. A Síria vinha vindo para cima de Judá com tudo e queria destruir. Senaqueribe queria tomar toda a cidade, tomar a todos como escravos. E eles tinham um poderoso exército. Mas Ezequias, ele que demonstrou o seu amor pelo seu povo, sim, ele não se intimidou. Ele, como fez Josafá, ele também buscou o Senhor. Buscou o Senhor porque o amou. Amou o povo que estava lá, sob o seu comando. Você que é sacerdote do seu lar, você, meu irmão, você, minha irmã, que tem coordenado as ações na sua família e que, de repente, quer ver também, diante destas situações que nos afrontam, que nos cercam, como aquele grande exército que estava vindo sobre Judá, o exército da Síria, você também pode fazer como fez o rei Ezequias. Por amor, você deve, sim, através das orientações do arquiteto, que é o nosso Deus, através dos conselhos que é o nosso Senhor Jesus Cristo tem nos dado, que é o nosso maravilhoso conselheiro, através da ousadia que nos é concedida pelo Espírito Santo de Deus. Sim, você pode avançar e você pode fazer a diferença. Você pode fazer como Ezequias.
A primeira atitude de Ezequias diante daquela ameaça, diante daquela situação, e pelo amor que ele tinha para o seu povo, ele convocou todo o povo para que pudesse adorar ao Senhor, para que pudesse buscar ao Senhor de todo o seu coração. Ezequias fez um apelo para que o povo voltasse para o Senhor. Nós vemos no texto de 2 Crônicas, capítulo 30, verso 6 e verso 9, que ele mandou mensageiros, cartas para todo o povo, dizendo e proclamando que Deus estava de braços abertos para ouvir a oração do povo. Sim, você que ama a sua família, você que ama aqueles que o Senhor tem dado próximos a você, você também em amor precisa fazer como Ezequias, precisa mandar mensagens de amor, mensagens de salvação, convocar a cada um para buscar a Deus com alegria em seus corações, na certeza que Deus ouve as orações. Naquela época também, com respeito a Ezequias, muitos receberam as cartas e até zombavam, até riam de Ezequias. Mas o verso 11 do capítulo 30 nos diz que ao mesmo tempo que muitos riam, que muitos zombavam, diz também que muitos se humilharam e se apresentaram diante do Senhor. Talvez você esteja intercedendo, convocando, mandando mensagens, proclamando do Evangelho a muitos familiares, talvez a filhos, talvez a pais, talvez a tios, tias, genros, noras, que ainda não conhecem a Jesus, mas você, pelo seu amor, você deseja que eles conheçam. Não se intimide. Mande estas mensagens, como fez Ezequias. Mande estas mensagens de amor, convidando para que estejam diante do Senhor. Eu não tenho dúvida, talvez alguns vão rir, talvez alguns vão até zombar, mas, com certeza, diante da sua oração e desta mensagem de amor que você vai enviar, com certeza, assim como Ezequias, você vai ver este resultado. Muitos virão, de maneira a se humilharem diante do Senhor, ou seja, confessarem os seus pecados e entregarem suas vidas a Jesus. Eu mesmo tenho esse testemunho em minha casa. Minha mãe, minha avó, assim como Eunice e Lloyd, serviam ao Senhor e puderam dar a educação espiritual que pôde abrir os meus olhos para crer no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, assim como Eunice e Lloyd fez com Timóteo. Minha mãe e minha avó também puderam fazer comigo. Mas também depois nós, orando, buscando ao Senhor, nós pudemos interceder pelo meu pai. Foram anos e anos orando pela conversão do meu pai, o senhor Fernando, mais conhecido como Alfredo. E em nome de Jesus, ele entregou sua vida ao Senhor. E mais, muitos irmãos sabem disso. Eu tive a alegria e o privilégio de, além de ver meu pai rendido aos pés da cruz de Cristo, eu pude vê-lo também e batizá-lo. Que coisa maravilhosa! Deus me deu esse presente. Além de batizar meus filhos, meu filho, minha filha, o primeiro batismo que eu realizei foi da minha filha Gisele. E o André também eu pude batizar ainda com 10 anos. A Gisele já com 12. Mas a Gisele foi o meu primeiro batismo como pastor ordenado. Agradeço lá ao pastor João que me deu essa alegria. Pastor João Martins. Mas logo depois, quando do meu primeiro ministério, Deus deu a oportunidade de eu batizar o meu pai. Que alegria! Mas porque nós estivemos fazendo isso como fez Ezequias, mandando mensagens, fazendo com que aquele velho ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fora. Mas não é bem assim.
é mandar que nas águas do Espírito os corações de pedra sejam quebrados. E aí sim, as pessoas entregarem suas vidas a Jesus. E eu louvo a Deus por esse testemunho em minha casa, no meu lar. Foram anos de oração, cartas e mais cartas enviadas de amor. Mas um dia elas vieram com a resposta certa. Meu pai entregou sua vida a Jesus. Vale a pena. E você faz isso por amor, como fez Ezequias, um rei amoroso, que convidou o povo para o arrependimento, para vir aos pés do Senhor. Oh, glória a Deus! O Senhor há de ouvir a sua oração, o Senhor há de fazer efeito nestes corações de pedra, e o Espírito Santo vem como uma fonte de água viva a jorrar, para quebrar esses corações de pedra e transformá-los para a glória do nosso Deus. Você pode dar aí em sua casa um glória a Deus por isso. Mas também, meu irmão, minha irmã, como é bom poder saber que o rei Ezequias, ele intercedeu pelo povo. Sim, o seu grande amor fez com que ele erguesse a sua voz e falasse com Deus. Se você está com a sua Bíblia aberta no verso 18, 19 e 20 do capítulo 30 de 2 Crônicas, nós lemos assim, 2 Crônicas 30, 18, 19 e 20. Porque uma multidão do povo, muitos de Efraim, de Manassés, de Issacar, de Zebulão, não se tinham purificado e mesmo assim comeram a Páscoa, não levando em conta o que está escrito na lei. Porém Ezequias orou por eles, dizendo: que o Senhor, que é bom, perdoe todo aquele que dispôs o coração para buscar o Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não segundo a purificação exigida pelo santuário. E o Senhor ouviu a oração de Ezequias e sarou o povo. Olha o que diz o verso 20 do capítulo 30 de 2 Crônicas. O Senhor ouviu a oração de Ezequias e sarou o povo. Sim, há muitos familiares, talvez, que precisam ainda ser alcançados pela graça de Jesus, que precisam ser curados pelo maior dos males, que não é esta Covid-19, que não é esse novo coronavírus, mas que é o pecado que está no coração dos homens. Sim, para esse vírus, para esse mal, só tem uma vacina, só tem uma cura. É crer no Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Ezequias sabia disso. Sabia que o povo precisava desta vacina, precisava também desta solução. E ele orou, intercedeu. Nós não podemos deixar de orar por aqueles que amamos. Ezequias nos ensina isso, que além de falar, além de mandar mensagens, além de proclamar de Deus e da sua palavra e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos aqueles que estão próximos a nós, nós também precisamos interceder por eles. Precisamos fazer a nossa oração, porque aqui nós vemos claramente, Deus ouviu a oração de Ezequias e sarou o povo. Que em nome de Jesus, muitos sejam sarados, muitos sejam curados, e que nós possamos assim alcançar do Senhor o livramento, a salvação de muitos. Porque assim como eu, você também com certeza ama os seus. E Ezequias, o rei amoroso, nos ensina assim. Nos ensina a mandar mensagens, proclamar o convite, mas nos ensina também a interceder por aqueles que amamos. Mas há uma terceira atitude que Ezequias também nos ensina nesse texto. Ele nos ensina também, avançando um pouquinho nos versos que lemos, no capítulo 32, no versos 7 e 8, ele nos ensina que em todo tempo nós devemos clamar ao Senhor para que
não sejam destruídos, para que não venham a sucumbir aqueles que nós amamos diante dos desafios que estamos enfrentando e que no caso lá eles estavam enfrentando. Havia uma grande guerra por vir. Milhares e milhares de soldados estavam vindo contra Judá. E Ezequias, mais uma vez, usou desta ferramenta que é a oração, para poder clamar pelo povo. Mas ele deu esta palavra ao povo, dizendo assim: sejam fortes, corajosos, não tenham medo, nem se assustem por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque conosco está alguém que é maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. O povo se animou com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Sim, há muitos que estão amedrontados, há muitos que estão assustados, há muitos que estão entrando em depressão por conta deste vírus, desse novo coronavírus, deste Covid-19. Há muitos que estão entrando em poços de ansiedade por conta da situação do emprego, das finanças, da crise financeira que já está alardeando a nossa nação, assim como o mundo. Muitos já estão entrando em pânico por conta disso. Mas eu e você, meu irmão, nós precisamos fazer e ter a atitude de Ezequias. Dizer ao povo que sejam fortes, que sejam corajosos. Porque maior que seja esta situação que está aí diante de nós, maior que seja ela, conosco está o Senhor, diz Ezequias. Mas conosco está o Senhor, nosso Deus. Capítulo 32, verso 8 de 2 Crônicas. Conosco está o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e nos guerrear as nossas guerras. O Senhor está conosco. Se você está aí com a sua família, diga. Você, esposo, diga à esposa, aos filhos. Filhos, digam aos pais. Esposa, diga ao marido, aos filhos. O Senhor está conosco, o nosso Deus está conosco para nos ajudar. Não há de faltar nada. Creia, o Senhor é contigo. Seja forte, seja corajoso. E assim como Ezequias tenha essa atitude diante da sua família, diante dos seus, diante daqueles que te cercam. O Senhor está conosco. Estas situações que vivemos no dia a dia, elas sim, é claro, causam preocupações, causam também ansiedades, mas nós não podemos sucumbir a elas de forma alguma. Podemos até chorar muitas vezes. Sim, Jesus chorou, mas na certeza de que Deus nos ouve e tem o tempo certo para todas as coisas. Esse tempo há de passar. E nós precisamos levar esta mensagem àqueles a quem amamos. Este tempo há de passar. E nós precisamos levar esta mensagem àqueles que estão à nossa volta. Não se deixe abater. Não se deixe abater. Seja forte, seja corajoso. Ezequias, o rei amoroso, nos ensina assim. E você e eu, que amamos a nossa família, que amamos aqueles que estão à nossa volta, nós precisamos ter estas atitudes que o rei Ezequias teve. Atitudes de mandar mensagens para todos, dizendo do amor, da graça de Jesus e do cuidado que ele tem para conosco. Nós precisamos interceder por todos, para que no tempo certo os corações de pedras sejam quebrados pelas águas, pelas fontes de águas a jorrar do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos clamar e dizer a todos que o Senhor está conosco. Sejam fortes, sejam corajosos.
O texto nos diz, meus irmãos, olhando toda a história de Ezequias, que Ezequias teve vitória. Vitória. Ezequias tinha um profeta lá ao seu lado e ele ouviu o profeta Isaías. E o profeta Isaías disse que o Senhor daria vitória, porque Ezequias teve aquelas atitudes e a vitória veio. Meus irmãos, nada mais, nada menos que 187 mil soldados assírios foram derrotados por um anjo do Senhor. Um anjo do Senhor. Que não dirá esse coronavírus aí. Em nome de Jesus, será derrotado. Basta o Senhor enviar um anjo. Ezequias creu e teve vitória. O exército de Senaqueribe foi vencido. E o próprio rei depois perdeu a sua vida. De uma forma trágica. Leia a história depois. Ezequias, um rei amoroso, viu o seu povo sendo liberto daquele desafio, daquele mal, daquela batalha, daquela guerra. Sim. O Senhor mexe até no tempo. Nós vemos aí no texto de Isaías, capítulo 38, verso 8, que o relógio de Acás foi como um sinal para que Ezequias pudesse contemplar a sua vitória. Sim, glória a Deus por isso. Nós vemos o profeta dizendo e a palavra se cumprindo. Diz o texto no verso 8 do capítulo 38 de Isaías: eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol. Desculpa, meus irmãos. Continuando, diz o texto: eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol, declinante no relógio de Acás. Assim o sol retrocedeu os 10 graus que já havia declinado. Meus irmãos, o nosso Deus é o Deus do tempo. Ele controla todas as coisas. Ele fez com que o relógio retrocedesse 10 graus, como sinal a Ezequias. É este Deus que está comigo, que está contigo. Esse Deus. E que não dizer da cura do próprio Ezequias. Quando Ezequias recebeu aquela palavra do Senhor, ainda no capítulo 38 de Isaías, no verso 4 e 5, nós lemos assim: então a palavra do Senhor veio a Isaías dizendo: vai e diga a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai, ouvi a oração e vi as suas lágrimas, acrescentarei 15 anos à sua vida. Sim. Ezequias recebeu a mensagem do Senhor. Verso 1 diz que o profeta disse a Ezequias: ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá. Mas Ezequias mais uma vez orou, e Deus deu a ele 15 anos ainda de vida. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe o que eu necessito, o que você necessita. Ele supre, Ele protege, Ele cuida, Ele cura. É o nosso Deus e, sobretudo, Ele salva. É preciso tomar atitude. Ezequias amou o seu povo e, por isso, enviou mensagens, intercedeu, clamou e animou o povo na hora certa. E o Senhor deu a vitória. Eu não tenho dúvida que diante desta situação que nós estamos vivendo hoje, sim, diante desta situação que nós estamos vivenciando, eu não tenho dúvida que o Senhor também dará a mim e a você, se seguirmos os passos de Ezequias,
Se nós tomarmos estas atitudes, Deus dará também a nós a vitória, segundo a sua vontade. Mas nós precisamos fazer e ter estas atitudes. Mandar estas mensagens de amor, de esperança. Interceder, não cansar de interceder por aqueles que amamos, por aqueles que estão à nossa volta. E também clamar e encorajá-los para que tenham ânimo e creiam no Senhor que tudo pode. No Senhor que mexe com o relógio do tempo e o faz retroceder 10 graus. Ele quer, sim, fazer com que a sua vida, a minha vida, a nossa vida, sobretudo em família, possa avançar vitoriosa para a glória dele mesmo. Que Deus nos abençoe nesta palavra. Que você possa encorajar a tantos ainda nesta semana. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus continue cuidando do seu lar. Que Deus continue cuidando de todos da sua casa. Que Deus continue cuidando daqueles que estão à sua volta. Que Deus os abençoe ricamente. E que a boa mão do Senhor os conduza em paz. Aqueles que já creem no Senhor, não deixem de tomar estas atitudes, para que outros creiam. E se você está conosco e ainda não tomou essa atitude principal de entregar a sua vida a Jesus, faça isso hoje. Enquanto eu oro agora, já encerrando este momento de culto, esta mensagem. Faça isso agora. Entrega a tua vida a Jesus, para que você possa também levá-lo a tantos outros. Convido você para mais uma oração e depois a bênção, quando então estaremos nos despedindo. Amado Deus, Pai eterno que está no céu, eu te agradeço, Senhor amado, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos sustentado, tem nos amparado. O Senhor tem estado conosco e tem derramado do seu amor em nossas vidas, para que nós também possamos amar aqueles que estão à nossa volta, amar a nossa família ainda mais. E como fez o rei Ezequias, que possamos fazer também, Pai bendito. Que possamos também, ó Deus querido, mandar mensagens de amor, de esperança e de salvação para aqueles que estão à nossa volta, para aqueles que estão em nosso lar, em nossa família. Que nós possamos interceder por cada um deles e que nós possamos dar palavras de ânimo, de esperança, porque cremos no Senhor. Ó Deus bendito, que segundo a tua vontade, assim como Ezequias colheu esta vitória e fez com que o povo colhesse essa vitória, que nós também possamos colher esta vitória diante do Senhor. Ó Deus Pai bendito, oramos assim, no precioso nome de Jesus. E que o teu amor, ó Deus de amor, que as consolações do teu Santo Espírito e que a maravilhosa graça de Cristo Jesus esteja conosco e com todo o povo de Deus agora e para todo sempre. Amém.